ordem, tá? Bom, como prometido, eu vou fazer a live de macarrão hoje. Primeiro eu gostaria de pedir perdão, que eu planejei para fazer na semana passada essa live de macarrão, mas eu passei mal no sábado, na sexta, no sábado e no domingo, então não deu para mim fazer como eu tinha planejado. Mas a live de macarrão ela não tem muito mistério, porque o macarrão, antigamente a gente precisava realmente usar uma técnica para poder armazenar macarrão. O maior problema do macarrão é que antigamente, o famoso tabu que eles falavam, é que não podia armazenar macarrão com ovos. Né? O macarrão com ovos, ele estragava com muita facilidade. Mas com o passar dos anos, as empresas começaram a perceber que o macarrão ele dura bastante tempo. Então, levando em consideração aquilo que eu já falei nas outras lives, de que o nosso país ele tem algumas leis rígidas com relação à validade dos produtos, e as empresas elas colocam uma margem mínima para que elas tenham respaldo e possam se defender. Então, se está numa embalagem de macarrão a validade de 2 anos, significa que ele dura até mais. Mas eu fiz os testes com algumas marcas e com alguns formatos de macarrão. E eu percebi que em alguns casos, por exemplo, o macarrão conchiglione, que é o de conchinha, ele dá 1 ano de validade na embalagem dele. E se você deixar mais tempo que isso, ele não estraga, ele não pega bicho, nada disso. O único problema é que na hora de cozinhar, se você está fazendo um prato sofisticado, onde você quer o conchiglione ou a conchinha cozida com formato de conchinha, sem danificar, e ela não esteja al dente, que ela esteja no ponto certo de fazer o seu prato sofisticado, depois de 1 ano não dá, porque ela quebra no cozimento antes de atingir o cozimento correto. Ela fica al dente e você não consegue fazer o prato para colocar no forno com aquele visual da conchinha para poder fazer recheado. Então, o que eu vi de problema foi mais o conchiglione. E os que, assim, os macarrões que são com formatos de tamanho maior e que você precisa fazer um visual na hora de fazer o prato. Mas os demais macarrões você não tem problema nenhum para armazenar. Então é assim, armazenar macarrão, tanto com ovos quanto sem ovos, pode ser sem usar técnica nenhuma de cravo, louro, alho, gelo seco, gás carbônico de sachê. Não precisa nenhuma dessas técnicas para armazenar macarrão, tanto com ovos quanto sem ovos. Mas, porque na própria embalagem a validade é de 2 anos. Mas se você tiver o desejo de armazenar por mais de 2 anos, como no caso o espaguete, esses outros todos aqui, você não precisa que ele fique no formato perfeito. Ele pode dar uma quebradinha que não tem problema. Aí você pode armazenar por mais tempo. Mas se você quiser que o macarrão tenha o visual perfeito, se é para um evento ou para um jantar sofisticado em família, e o macarrão não pode perder o formato que ele tem, como eu expliquei do conchiglione, então você não deixa ele mais do que a data de validade dele, tá? Só que para armazenar ele, eu não posso guardar na própria embalagem, porque ele corre riscos de roedores, né? Um roedor consegue roer uma embalagem como essa. Não importa, é diferente da marca, as embalagens são de um plástico muito fino, tá? Então, eu trouxe aqui algumas ideias de como eu uso para armazenar. Você pode usar esse pote aqui de Hellmann's, né? Um pote, você compra ele reciclável, você compra a embalagem, numa embalagem frágil dessa, você coloca a maionese aqui dentro. Então, depois que acaba a maionese, sobra o pote para você, então dá para usar nesse tipo de pote. Você vai colocar o macarrão dentro, você pode escolher 2 tipos, ou pode escolher o mesmo tipo. Não esquecendo, Lani, pega pra mãe ali a pasta de etiquetas, de etiquetar. Não vou colocar técnica nenhuma, só apenas vou fechar o pote, e eu não trouxe aqui. E vou vedar com fita crepe, tá? Assim, nesse aqui precisa, mas esse aqui, por exemplo, ó, que tem rosca, tá? Ele não vai precisar de fita crepe. Mas esse aqui, ele é só um encaixezinho. Isso, obrigada. Aí eu não esqueço de colocar a etiqueta e na etiqueta especificar, mesmo sendo transparente, que tem 2 tipos de macarrão, que um é para lasanha e o outro é o macarrão com legumes parafuso, tá?
Eu gosto muito de algumas marcas específicas, porque mesmo dando uma data de validade, elas realmente têm uma durabilidade maior. E vocês já perceberam que nas minhas lives, eu sempre defendo algumas marcas. Não é porque eu ganho alguma coisa com isso, não. É porque eu realmente defendo, porque me beneficia na minha família, tá? Então, por isso que às vezes eu cito os nomes. Mas essa marca, por exemplo, eu encontrei nova no mercado, faz pouco tempo, deve ter uns 4, 5 meses que está no mercado. E eu comprei para mim fazer um teste. Ela é um macarrão um pouquinho mais escuro que os outros, tá? Mas é um macarrão muito bom, pelo que eu provei até agora. Agora eu vou fazer o teste com eles para ver se ela dura, o macarrão dura o mesmo tempo que os outros, se vai ficar quebradiço, se vai mudar o sabor. Uma coisa importante que eu não citei é que sempre que você for armazenar macarrão, nunca tire da embalagem, se for um macarrão com ovos. O sem ovos você pode tirar da embalagem e armazenar até numa garrafa PET, o espaguete, por exemplo. Tá? Mas o com ovos, se você armazenar ele, a partir de 7, 8 meses, ele já começa a ficar forte o cheiro do ovo. E eu que confundi, tá? Não vai alho. Fica forte o cheiro do ovo. E aí fica impossível cozinhar e comer. Quando você cozinha, sobe um cheiro muito forte do ovo. Então, só armazene fora da embalagem se for o sêmola, macarrão sem ovos, tá? Eu também trouxe essa técnica que aqui cabe 2 pacotes, tá? E aqui, como tem rosca, eu não preciso passar a fita crepe. Nesse caso do macarrão, eu trouxe algumas variedades de macarrão que a minha família gosta muito. Cada um gosta de um tipo, mas tem um que é unânime entre todos, que é o espaguete. Então, vocês procurem sempre armazenar aquilo que a sua família gosta. Porque numa época de crise, por mais fome que você esteja sentindo, você vai ficar com raiva e dizer, por que eu armazenei isso, se ninguém come, tá? Então, eu aconselho a vocês armazenarem as coisas que a sua família está acostumada a comer. O ideal é, como eu respondi uma pergunta ontem, num grupo que me fizeram, eu coloquei que a questão que a gente deve sempre lembrar é como que eu gostaria que a minha família e eu nos sentíssemos numa época de crise. Eu gostaria que a minha família não sentisse que está em crise. Então eu vou armazenar de uma forma que tudo que eles têm vontade e comem no dia a dia, eles possam comer também numa época de crise. Tá? Então a parte de macarrão, eu não sei se tem alguma pergunta, se tem alguém aí. Tem alguém, Lê? Tem pergunta? Do macarrão não tem mistério nenhum, segredo nenhum. A única coisa importante, frisando para vocês não esquecerem, se tiver ovos no tipo de macarrão, armazenem com embalagem. Sempre com embalagem, não precisa usar técnica nenhuma. Eu trouxe mais uma técnica aqui para ensinar para vocês, além dos potes, que você pode também cortar a garrafa PET e colocar um macarrão espaguete na garrafa PET da própria embalagem e vedar com fita crepe onde você cortou a garrafa, tá? Para encaixar a embalagem do pacote de espaguete. E para quem tem essas embalagens de alumínio em casa, mas não está conseguindo comprar o sachê, dá para armazenar, e nem a sílica, dá para armazenar o macarrão nessa embalagem aqui, na técnica do ferro de passar, tá? Você coloca, eu vou colocar dois tipos diferentes, gravatinha e um parafuso, porque na hora de abrir eu não vou ter problema de ficar abrindo mais do que uma embalagem para poder encontrar o tipo que eu quero, e daí eu especifico na etiqueta depois. Ó, não tem sachê, não tem sílica, não tem nada, é só para evitar de roedores, porque essa embalagem aqui é bem mais resistente para roedores. Consegue pegar aqui e ler para a mãe? Tomar o devido cuidado para não pegar a embalagem lá dentro, porque ela precisa não soltar e tirar um pouco do ar, só para poder empilhar, tá certo? Não tá quente o suficiente. Agora esquentou. Então, deixa eu esperar um pouquinho. Aí, selou, tá? Ó. Então eu não preciso de usar nenhuma técnica, mesmo sendo no... Deixa eu só colocar uma etiqueta aqui pra mim não esquecer, que é...
que é 2 tipos de macarrão ali dentro. Depois eu coloco a data de validade certinho. E é assim, se na embalagem estava marcado 2 anos, que todos que eu tenho aqui são marcados 2 anos. O único que é 1 ano é o Conchiglione por causa daquele problema que eu falei pra vocês. Então eu vou manter os 2 anos, só que a partir da data de hoje que eu embalei, tá? Então pode falar, Lê, a pergunta. Na garrafa PET não precisa de alho nem louro, certo? Certo. Não precisa nem de alho, nem de louro e nem do cravo, que algumas pessoas fazem com cravo, algumas pessoas fazem até com sal. Se fizer o sêmola, você pode usar essa técnica, tá? Você vai abrir da embalagem, aí você usa essa técnica de colocar um desses itens, ou o sal, ou o alho, ou cravo, ou louro, ou o próprio gás carbônico, que é aquele gelo seco, tá? Ou até um sachê dessa embalagem, você pode usar na garrafa PET. Mas isso se você abrir a embalagem, que é no caso do sêmola. Li, para armazenar o macarrão, pode ser os pacotes fechados? Sim, sempre que você for armazenar com ovos, como vocês viram, todos que eu embalei aqui, eu peguei a embalagem e coloquei dentro de alguma coisa. Qual o motivo? O único motivo é para manter fazer com que essa embalagem que é frágil se torne uma embalagem mais resistente. Então, sim, com ovos sempre armazene na própria embalagem. Eu perdi, para explicar para vocês, eu perdi 4 quilos de macarrão espaguete, porque eu armazenei fora da embalagem, dentro de uma embalagem de alumínio com sachê. Quando eu tirei 1 ano, eu não deixei muito tempo, que eu precisei usar antes. Quando eu tirei 1 ano depois, quando eu abri a embalagem, já subiu um cheiro de ovo. Quando eu fui cozinhar, tava insuportável o cheiro, não deu para comer, para vocês terem uma ideia. Eu não quis arriscar e fazer o teste em outra ocasião com outras marcas de macarrão para ver se o problema era por causa do macarrão ou porque todos têm ovos. Então, se vocês quiserem arriscar e tentar fazer fora da embalagem outra marca, fora a Adria e a Knorr, vocês podem fazer, tentar arriscar. Mas eu, depois que eu perdi 4 quilos por conta do cheiro de ovo, eu não quis arriscar com nenhuma outra marca. Eu decidi que ia fazer embalado, já que a validade era 2 anos, eu decidi fazer embalado na própria embalagem, e aí não tive mais problema nenhum, nunca mais. Tem pergunta? Pera. Tem comentário? Onde comprou a embalagem de alumínio? Onde compra? Tá. Eu não sei quem tá perguntando. Dá pra ver o nome da pessoa? Cleidinha, a Pelosa. Ah, a Pelosa é da igreja, então a Pelosa conhece. Mas para quem não é da igreja, eu já vou explicar a Pelosa para você. Mas para quem não é da igreja, essas embalagens são vendidas só dentro de alguma loja da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Essa loja, aqui em São Paulo, nós temos uma loja dessa que vende essas embalagens na Avenida Francisco Morato 2430. Mas não está funcionando no momento. A loja física está funcionando, a loja virtual. A loja virtual funciona em qualquer ocasião. Só que só está vendendo as embalagens no momento, só tem disponível as embalagens. Quando eu comprei, na época que eu comprei, é tanto que eu tenho uma caixa ainda, só vendia a caixa. Eram 300 embalagens, então o custo era muito alto. Agora, obrigada. Agora, a embalagem, ela vende separadamente. Se você pedir 50, eles vendem 50 embalagens. Tem o preço por unidade da embalagem no site, tá? Se não me falha a memória, é quase R$3. É que a última vez que eu vi era 2 e pouquinho, mas como oscila de acordo com o valor do dólar, então eu não tô lembrada o preço exato, porque eles fixaram o preço em real no site, tá? O sachê também é junto com a embalagem. O site é o LDS Storage, que é o de vendas de mercadorias online da igreja, tá? A Mônica perguntou: sempre compro sachês de oxigênio no templo, mas está fechado. Conhece onde posso comprar eles?
Mônica, não, o sachê é só vendido pela... Tanto o sachê quanto a embalagem são vendidos só pela igreja. A seladora, eu já encontrei uma empresa aqui em São Paulo, a única do Brasil inteiro, que vende a máquina seladora. Mas as embalagens e o sachê só é vendido na igreja. E o sachê, embora exista em estoque, não está disponível para os membros no momento. Para nenhuma pessoa, está disponível, eles estão reservando o sachê provavelmente para algum evento missionário, eu acredito, tá? Porque quem trabalha lá sabe que tem lá as embalagens de sachê para vender, mas quando eles falam com a liderança, não está disponibilizando as embalagens, os sachêzinhos. Então, eu acredito que a igreja vai fazer algum evento missionário, alguma coisa desse tipo, e por isso não está disponibilizando. Mas acabando a crise do Covid, esse problema vai ser resolvido, porque não está ocorrendo importação, por isso que a igreja está segurando o que tem, tá? Muito bom, gostei, obrigada. Às vezes, se você deixa dentro do armário com a embalagem do próprio macarrão, mesmo na validade, às vezes acaba criando aqueles bichinhos. Isso acontece porque o macarrão, eu falei do arroz e do trigo, que no mercado eles fazem um processo de passar numa máquina e fazer uns microfuros na embalagem. Então, o macarrão antigamente não pode ter os microfuros porque o macarrão amolece ou ele pega essa umidade e realmente cria bicho. Mas no supermercado, quando você for comprar, tentem comprar assim, ó, apertem o macarrão e vê se tá se ele forma uma bolha de ar na própria embalagem. Significa que o promotor do setor da seção não furou com uma agulha para poder empilhar, tá? Aí não acontece esse problema. Então você tem que ver se quando você... Pode ver, eu olho as embalagens assim quando eu vou comprar. Todas elas vêm com ar dentro. Então aí eu tenho certeza que mesmo guardado no armário, ela não acontece esse imprevisto de pegar bichinhos. Então, por isso, é mais uma razão para você colocar dentro de um pote ou dentro de uma outra embalagem. Porque se ele estava com furo e está dentro da validade e você coloca dentro de outra embalagem, a chance dele estragar é muito pequena. É quase... Pode falar. Então tá bom. Gente, espero que tenha ajudado com a parte da live do macarrão, que todo mundo tinha dúvida, mas o maior problema mesmo é o cheiro de ovo. Algumas pessoas armazenaram o macarrão com ovos e alguns dizem, não dá para armazenar. Dá sim. Só que lembrar que se tiver ovos na receita do macarrão, no que você escolheu, tem que armazenar com a própria embalagem, tá? Só mais uma coisa. Se vocês quiserem aumentar a validade de 2 anos para mais, que eu falei no comecinho, não, eu quero armazenar por uns 4 anos porque eu não tenho tempo, eu trabalho fora, a minha vida é muito corrida, para mim é vantagem armazenar o macarrão por um tempo maior do que os 2 anos que são da própria embalagem. Aí sim você usa alguma técnica, ou gás carbônico, ou sachêzinho de alumínio com algodão, tá? Com álcool, ou o sachê dessas embalagens de alumínio, ou até mesmo, aí no caso não pode ser com ovos, tem que ser o sêmola, abrir e colocar com alho, que são o alho, o sal, o cravo ou o louro. Sempre lembrando que o cravo e o louro, eles soltam o cheiro deles, então pode pegar o odor, e se você não gosta desse sabor no macarrão, eu aconselho a não usá-los, tá? Então era isso. Eu vou começar agora em seguida uma próxima live que eu prometi ontem, que é de guloseimas para as crianças. Então, alguém tá vibrando aqui. Então eu vou dar alguns truquezinhos de alguns períodos que eu passei dificuldade, mas como eu estava com armazenamento de muita coisa bacana, minha família não sentiu. Então eu vou encerrando essa live por aqui. Se tiverem dúvidas, como sempre, podem escrever nas perguntas abaixo, que a live fica aberta a parte das perguntas e eu posso responder e receber as perguntas mesmo depois que a live é encerrada, tá bom? Muito obrigada e fica, enfim, a gente encerrar mais uma live.